royalties e tal. Olá, Gabriel. Não tem problema, se o monopólio é teu, eu pago o royalties. Não tem problema nenhum. Meus irmãos, eu quero convidar todos para que nós abramos a Bíblia Sagrada na Carta aos Hebreus, capítulo de número 7. Carta aos Hebreus, capítulo de número 7, os versículos de número 20 em diante. Hebreus, capítulo de número 7, os versículos de número 20 em diante. Diz assim a Sagrada Escritura: e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aqueles que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, perfeito para sempre. Meus irmãos, esta noite eu quero me propor e expor uma reflexão sobre o sacerdócio de Jesus, o que eu entendo ser um tema que é essencial para a nossa compreensão do que seja de fato a fé cristã. Sem uma compreensão exata, bíblica, sobre esse tema, a possibilidade de incorrermos em muitos caminhos e nos desviarmos por um outro caminho que não seja o cristianismo bíblico, a fé bíblica, é muito grande. Eu gostaria de, antes de mais nada, refletir com os irmãos acerca da existência de toda a história humana, da culpa e a necessidade inquestionável de que esse problema da culpa humana seja resolvido. Desde Adão, nosso pai Adão, quando no Éden transgride o mandamento do Senhor Deus e é questionado, Deus vai a Adão, como de costume, na viração do dia, e pergunta: Adão, onde estás? E ele, quando ouve a voz de Deus, posterior ao ato do seu pecado, da sua transgressão, do ato deliberado da sua rebeldia, ele de repente sente que tem uma dívida, tem algo a esconder, tem a necessidade de fugir, sentimento de uma voz que até então lhe era profundamente familiar, da qual ele desfrutava de comunhão diária. Deus o questiona e ele diz: ouvi tua voz e temi. É interessante que esse diálogo não é um diálogo onde os questionamentos feitos, eles são feitos e as respostas são dadas para que a curiosidade de Deus seja satisfeita, até porque na verdade Deus sabe de tudo que está acontecendo. Só os testemunhos de Jeová acreditam que Deus, quando pergunta: Adão, onde estás?, ele de fato está perguntando porque não sabia. O objetivo de Deus nesse ato as perguntas são retóricas, e o objetivo é confrontar Adão no seu estado de pecado. A resposta de Deus ao estado de Adão é sangue derramado, e esse sangue é derramado por meio da pele de animais que Deus provê para cobrir a nudez que Adão constatou estar vivendo, ou o estado de nudez em que ele agora se percebe.
É Deus quem tem a iniciativa de que um animal seja sacrificado, sangue seja derramado, peles sejam providas para cobrir a nudez de Adão. Se nós viajarmos pelas culturas mais distintas da humanidade, conhecendo as produções sociais mais distantes, nós vamos todos constatar que aonde quer que tenha havido um senso humano de civilização, aí houve sempre a necessidade de algum tipo de expiação, que algum tipo de expiação fosse feito para tirar a culpa humana. Isso começa em Adão e se estende a todas as culturas, as tribos mais distintas, mais primeiras. Todos os ritos religiosos, eles passam por esse viés. Alguém tem que morrer. Um boi, um cabrito, uma ovelha, um passarinho, uma pomba. Em alguns lugares das culturas humanas se chega ao extremo de sacrificar crianças, como que se a inocência daqueles suprisse a iniquidade dos demais. Em outros, as virgens são separadas para serem apresentadas como sacrifício, como que se a pureza destas suprisse a iniquidade e a sujeira dos demais. Ainda em outras civilizações, os primogênitos, homens belos, fortes, são separados para um ato de sacrifício, como que se a beleza e a força destes, ela suprisse a feiura e a fraqueza dos demais. Até nós chegarmos nos nossos dias, nas sofisticações da modernidade, ou para os mais exigentes, da pós-modernidade, onde a necessidade de derramar sangue, ela é substituída, por exemplo, pelo divã. Quando alguém para fazer análise da própria vida, alguns chegam a evocar o próprio sangue na sua linhagem, como por exemplo o avô, como responsável por toda a desgraça da sua história familiar, o pai, que talvez tenha sido duro, insensível, a mãe, que possivelmente tenha sido negligente ou abandonado. Para alguns essa expiação ela chega a alcançar como responsável talvez o Estado, por ser omisso nos deveres que assume em relação a mim, ou a sociedade, que mergulha nesse capitalismo selvagem e me faz, eu acabo me tornando substrato dessa realidade, e então sou o que sou porque vivo nesse meio, porque nasci nessa casa, sou o que sou porque talvez seja brasileiro, porque talvez seja pobre. Se eu fosse europeu seria diferente. Será? Essa é a pergunta que eu faço essa noite. É interessante, meus irmãos, que sempre, de alguma maneira, alguém paga. Alguém tem que pagar. Alguém tem que assumir a responsabilidade ou ser responsabilizado. E, gente, não há outro modo que a nossa cabeça funcione a não ser procurando esses mecanismos de expiação que vão desde os rituais mais cruentos e selvagens até os mais sofisticados esquemas psicológicos modernos. A grande verdade é que a provisão para a culpa humana em qualquer destes esquemas obedece sempre a mesma lógica. Primeiro, o inocente paga pelo culpado. Segundo, o sangue presumivelmente aplaca a ira divina. E terceiro, o sangue sela o pacto entre a divindade e o ser humano quebrado, culpado e caído. A fé bíblica, a fé cristã, o Evangelho do Senhor Jesus, ele nos desafia a tirar a nossa mente da religião, e religião eu falo enquanto esquema forjado, enquanto produção, enquanto construto dos homens, obviamente,
tirar a nossa cabeça, tirar a nossa mente dos sacerdotes, dos intermediários, dos gurus que supostamente nos aliviam, tirar a nossa mente de qualquer outro intermediário humano e colocar os nossos olhos, o nosso coração, a nossa alma, a nossa confiança, a nossa devoção única e exclusivamente no mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o sacerdote eterno de Deus, o Filho amado de Deus. Esse é o desafio da fé cristã. Esse é o desafio da proclamação do Evangelho. Esse é o desafio da igreja cristã enquanto proclamadora da revelação de Deus. É confrontar a todos os homens em toda parte, em qualquer momento, em qualquer lugar, de que tirem a sua confiança dos mediadores humanos e coloquem sua confiança no único e legítimo e eterno mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E quais são as razões bíblicas que a Escritura nos apresenta para isso? Em primeiro lugar, a Escritura nos apresenta como razão as qualidades deste sumo sacerdote. Versículo de número 26 e 27 que nós acabamos de ler com a congregação, dizem assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Aleluia! Esse sacerdote, meus irmãos, ele é diferente de todos os outros, porque todos os outros, antes de apresentarem as suas intercessões por outros, carecem de fazer intercessão por si mesmos. Antes de pedirem a purificação para outros, carecem de serem purificados. E eu lhes digo, meus irmãos, que toda a produção religiosa humana, ela vive essa necessidade. As pessoas buscam um intermediário, um guru, alguém assim iluminado, no meio pentecostal do reteté, um ungidão, alguém assim com uma espiritualidade acima da média, alguém em quem eu possa me estribar, confiar, dedicar a minha vida, fazer com que essa pessoa seja o canal entre Deus e eu para me direcionar e me auxiliar nas decisões mais sérias da minha vida e da minha caminhada. Isso não foge também à lógica dos grupos cristãos mais sadios. Essa realidade também não foge dos grupos e das igrejas cristãs com uma compreensão bíblica mais alargada, mais aprofundada. Às vezes, mesmo nesses meios cristãos mais sadios e mais bíblicos, parece que se procura alguém que tem os qualificativos morais assim, acima de todos, para que eu possa então a este obedecer. Este é o homem de Deus, porque ele cumpre todos os requisitos, todos os critérios. Ele é alguém para quem eu olho e não tenho nada do que apontar. Alguns pastores inclusive vivem esse drama e não se abrem, não convivem, e não são gente de verdade, com o medo de que em convivendo comecem a ser questionados pelos seus rebanhos, como alguém que também tem falhas como todos têm. Meus irmãos, a fé bíblica, a fé cristã nos desafia a olhar como um mediador único, Jesus de Nazaré, porque esse como nós lemos, ele é santo, aleluia, ele é inculpável, ele não tem mácula, mancha nenhuma. E é interessante essa expressão que o escritor da carta aos Hebreus usa: ele é feito mais alto, mais sublime do que os céus. O puritano Thomas Goodwin, ele vai dizer o seguinte, que é uma das compreensões dele, dessa expressão, é que quando o escritor aos Hebreus está dizendo que ele é mais sublime do que os céus, está dizendo que a santidade, a glória dele é tão absoluta, é incomparável, porque mesmo as hostes celestiais, todas elas são passíveis de queda.
exceto os anjos eleitos, que lá estão por causa da eleição divina. Agora em Cristo não há a menor possibilidade de queda. Ele é imaculado, santo e eternamente. Amém. Isso é profundamente consolador. Também vai dizer que Ele é absolutamente santo e não carece de fazer expiação pelos próprios pecados. É Jesus de Nazaré que no Evangelho de João olha para os seus discípulos e para aqueles que lhe cercam e dizem: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Esse é o sumo sacerdote que a Escritura nos apresenta, único, incomparável, com qualidades que pertencem única e exclusivamente a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, a Bíblia nos apresenta como razão para nós colocarmos a nossa mente, nosso coração, a nossa confiança única e exclusivamente na mediação e no sacerdote de Cristo, a eficácia espiritual do sacerdócio do Senhor Jesus. E quando nós começamos a compreender sobre a eficácia espiritual deste sacerdócio, a Bíblia quer que todos nós entendamos pelo menos 4 coisas. A primeira delas é que o sacrifício que ele fez é um sacrifício eterno e dura para sempre. Aleluia. Meus irmãos, esse sacrifício, o sacrifício de Jesus de Nazaré e sua obra sacerdotal, já existia na mente de Deus desde antes da fundação do mundo, antes da fundação do universo. O universo só foi criado livre porque Deus tinha feito uma provisão para que o decreto da queda, ou seja, a possibilidade da escolha errada dos seres livres, ser redimida pelo próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por essa razão, a cruz de Jesus, ela foi erguida na mente de Deus desde antes da fundação do mundo e do universo. Nós, seres humanos, estabelecemos uma relação assim linear com o tempo. Ontem, hoje e amanhã. O que eu vivi ontem está no passado, o que eu estou vivendo agora é um presente, e o futuro para mim, em Cristo, é profundamente cheio de expectativas benfazejas. E todos nós, porque somos sujeitos ao tempo. Agora, meus irmãos, em Deus não é assim. Passado, presente e futuro, eles todos estão acontecendo simultaneamente na mente de Deus. Por essa razão, quando a cruz de Jesus ela se ergue na história humana há 2000 anos atrás, é para nós homens que ela se ergueu na história, porque na mente de Deus ela já havia se erguido desde toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a criação de um universo onde a liberdade era uma possibilidade, ela só podia acontecer na perspectiva de que essa liberdade mal usada pudesse ser redimida pelo próprio Deus. E isso é profundamente bíblico e escriturístico. Eu quero ler com vocês a carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 1, e iniciar a leitura aqui no versículo de número 2. Tito, capítulo de número 1, versículo de número 2. Olha que coisa linda. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos, ou seja, na história, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Aleluia. Vamos ver o que diz Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 3, os versículos de número 18 em diante. Olha que poderoso o que diz Pedro sobre essa relação da cruz.
da eternidade da obra da cruz, da eternidade da obra da redenção. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de número 18 em diante, dizem assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vocês, que por meio dele, Jesus, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aleluia! Que coisa poderosa, quando nós lemos no versículo de número 21, texto que eu li com vocês hoje à noite aqui, que diz: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Esse é o sacerdócio eterno. Aleluia! Nunca houve, nunca haverá jamais um outro sacerdote a não ser Cristo, o Filho amado, o bendito Salvador. Isso significa dizer que ninguém será salvo neste mundo senão pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus. É por isso que Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, ele diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome é dado pelo qual possamos ser salvos. Há um único nome, Jesus Cristo. Adão, na eternidade, nós o encontraremos, sabem por quê? Por causa do sangue do Cordeiro de Deus. Enoque, o homem que andou com Deus e alcançou o testemunho de agradar a Deus, e Deus para si o tomou. Nós o encontraremos na eternidade. Não é por causa da sua justiça, da sua dedicação, da sua santidade, da sua pureza. Foi um homem assim tão dedicado que Deus tomou para si, não. Foi a graça do sangue eterno do Cordeiro de Deus. Abraão, o pai da fé, a quem o Senhor Jesus causou profunda irritação aos judeus da sua época, quando disse para eles: vosso pai Abraão, antes que ele existisse, em grego ele falou ego eimi, talvez o mesmo que dizer para os judeus da sua época, Yahvé, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eles, quando ouvem isso, rasgam as vestes, pegam pedras, porque eles dizem: tu homem está te dizendo igual a Deus. E aí Jesus diz a eles: Abraão, vosso pai, ele viu o meu dia e se alegrou. Sabe por que o pai da fé caminhou em fé e foi salvo pela fé? Por causa do sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia! Essa é a obra única e definitiva. Esse é o preço pago uma vez por todos, e não há nada que se equipare, não há nada que se compare, não há nada que seja colocado em igualdade, porque esta é uma obra eterna, transcende a história, nos alcança na história, mas ela é supra-história, ela é eterna. Sabe por que nós homens temos a oportunidade do perdão? Porque antes que houvesse criação, o Deus eterno decidiu perdoar e salvar por meio da cruz do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia! Aleluia! Aleluia e aleluia para todos sempre. Aleluia! Segundo lugar, o sacrifício, ele é irrevogável. Esse sacrifício, que já existia desde toda a eternidade, diferente do Gabriel, eu tento fazer economia no papel e acabo apanhando com o meu próprio esboço. O Gabriel procura ser mais abundante no uso do papel. Deus não vai voltar atrás, não vai negociar isso com ninguém. Não há uma outra possibilidade, não há uma outra alternativa, não há um outro caminho, não há uma outra viabilidade. O único caminho estabelecido por Deus é esse. A mediação é por Cristo, o caminho é pelo Senhor Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens.
o versículo de número 22 do capítulo 7, ele nos diz: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Aleluia! Há uma voz que Deus determinou ouvir diante dele, é a voz de Jesus de Nazaré e nenhuma outra. Se ele fala por mim, eu estarei sendo ouvido por Deus. Se não for ele, ninguém pode chegar ao Pai. Bendito é o nome do Senhor. Todos os outros pactos da espiritualidade humana, todos eles estão debaixo dessa aliança que é superior, a aliança com Cristo Jesus. Essa aliança, ela é superior a qualquer outro pacto, a qualquer outro convênio, a qualquer outra filiação, a qualquer outro vínculo, a qualquer outra pretensa conexão. Não existe nenhum outro vínculo entre os homens da espiritualidade humana que se compare à mediação do Senhor Jesus. A mediação dele é única, exclusiva, eterna e superior, irrevogável. É ela e somente ela. Bendito é o nome do Senhor. É aqui que a fé cristã, ela não é nada simpática, meus irmãos. É aqui que o diálogo interreligioso começa a ficar difícil. É aqui que o diálogo ecumênico começa a sofrer ranhuras. Porque aqui nós não vamos recuar, aqui nós vamos recrudescer, dizendo que não há caminho alternativo para que os homens cheguem a Deus. Não há nenhuma viela de acesso lateral. Há um único caminho, e esse caminho chama-se a cruz de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em quarto e último lugar, nós precisamos ter em mente, com base no que nós lemos hoje à noite aqui, que a eficácia espiritual do sacerdócio de Cristo nos alcança, porque Jesus assumiu diante de Deus a posição de ser intercessor contínuo e exclusivo de cada um de nós para sempre. Isso é lindo, isso é poderoso. Como me incomoda quando a igreja moderna, a igreja atual, ela se perde pregando tanta bobagem, tanta coisa que é tão desvinculada da Escritura e esquece dessas verdades. Jesus é um sumo sacerdote que está diante de Deus agora, intercedendo por cada um de nós. O versículo de número 25, capítulo 7, que nós lemos hoje à noite aqui, na continuidade dele, diz: ele é totalmente eficiente para salvar e vive para interceder por eles. Olha que coisa poderosa, meus irmãos. Exatamente agora tem muita coisa acontecendo no universo. Talvez o Raul Spolaor, nosso professor de geografia, me ajudasse muito agora. Aí tem, talvez, na contingência da dinâmica da vida, 1 milhão de vida vegetal nascendo, os peixes no mar, as aves, a reprodução da vida no universo, talvez uma supernova eclodindo, e muitas outras das estrelas que nós olhamos por aí são apenas reflexos daquilo que já foram, porque já não existem mais. E Deus é o gestor disso tudo, e em sendo o gestor disso tudo, a Bíblia Sagrada me afirma que Ele vive para interceder por nós. Se a Escritura Sagrada diz que o diabo acusa os homens dia e noite diante de Deus, a mesma Escritura também me afirma que Jesus, o sacerdote eterno de Deus, vive para interceder por nós. As marcas da cruz e do Calvário estão diante de Deus, e Jesus está dizendo ao Pai: Davi Sanderson Ares é meu, Davi foi comprado, Gabriel Gantes é meu, foi comprado pelo meu sangue, Rodrigo Majeres é meu, me pertence, está em mim, está oculto em mim, Jéssica Pires é meu, Edneia é minha, me pertence, está aqui, o preço foi pago. Daniela, aquela menina que foi salva na dor,
Senhor me pertence, está aqui, o preço foi pago por ela, Ele intercede por nós, vive para interceder por nós, e está intercedendo por nós agora. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Deus, porque a minha relação com Deus não se baseia no meu mérito. Eu tenho a Ele que é perfeito, santo, imaculado, justo e inculpável, intercedendo por mim agora. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, nesse exato momento, a intercessão dele está acontecendo. Esse sacrifício, meus irmãos, estabelece uma exclusividade de dedicação de Jesus à existência de cada um de nós, hoje aqui. Versículo de número 25 diz: Ele vive para interceder por eles. Isso deve gerar uma segurança enorme, uma confiança imensa, um alívio profundo na alma, de que eu tenho diante de Deus alguém que vive para interceder por mim. Meu nome está escrito nas suas mãos pelos pregos do Calvário. Meu nome está em seu coração desde sempre, porque Ele desde a eternidade me amou no amado Jesus de Nazaré. Quando a igreja cristã redescobrir essas verdades, nossa liturgia muda, nosso modo de viver muda. Nós começamos a superar a infantilidade da busca desses mediadores humanos, de um ungido, de um profeta, de um sei lá o quê, de alguém assim que esteja num patamar mais elevado, porque eu vou olhar todos os homens, em todos os lugares, como necessitados pela graça única que apenas o Cordeiro de Deus tem a dar, Jesus de Nazaré. Essa noite, meus irmãos, para não ser mais extenso e não virar vigília, né? Amanhã é segunda-feira e todos nós temos aí atividades. Eu quero concluir essa noite com algumas afirmações a respeito dessas verdades do sacerdócio de Cristo. Em primeiro lugar, quando eu tenho consciência dessas verdades maravilhosas, de todas elas, em primeiro lugar eu preciso aprender que quando nós caímos, nós não podemos e devemos ficar prostrados. Se Jesus vive para interceder por mim, quando eu caio, eu não fico prostrado. Diz o apóstolo João na primeira carta, que escreveu no capítulo 2, versículo 1: Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, tendes um advogado de junto ao Pai, Jesus Cristo. Aleluia. Por isso alguém pode dizer o seguinte: irmão Davi, cuidado, essa sua pregação pode gerar aí uma certa libertinagem. Então quer dizer que eu estou livre? Agora então a vida cristã é esse carnaval, se vale tudo. Não, Paulo diz, de maneira nenhuma. Agora eu preciso ser muito honesto com todos vocês hoje à noite, porque eu estou aqui na qualidade de um pregador do Evangelho e respondo ao presbitério da igreja, mas em última instância eu respondo a Deus quando eu abro a Escritura Sagrada e prego para vocês. Meus irmãos, a graça de Deus, ela nos educa na justiça. Eu quero ler com vocês Tito, carta de Paulo, carta pastoral de Paulo a Tito, no capítulo 2. Carta de Paulo a Tito, jovem pastor Tito, capítulo 2, versículos de número 11 e 12, que dizem assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Os legalistas mostram apenas a última parte do versículo.
viver de forma sensata, justa e piedosamente. Para alguns, eles fazem a tradução desse final dizendo isso é viver certinho na presença de Deus. Pois esse viver certinho na presença de Deus, como nós vemos aqui, ele é fruto de uma graça que nos educa na justiça. Muitos de nós descobrirão o caminho da santidade pecando muito. O irmão Davi estava tão ungido até agora parece que eu não dispor. Tem gente que foi alcançado pela graça, vai cair, vai chegar uma hora que essa graça vai te educar, vai te ensinar, e essa vida de pecado vai te constranger, e o não ao pecado que você dirá, não é fruto de medo, não é fruto de barganha, não é fruto de negociata com Deus, é fruto da graça e da vida de Deus em ti. Isso é um processo. A graça de Deus nos educa. Outros entre nós serão tão impactados pela bondade, pela misericórdia, pela graça de Deus, que se distanciarão do pecado de uma forma tão radical e bela, que servirão assim como referência para os demais. E a gente olha para eles e diz: se a graça de Deus faz isso na vida do meu irmão, pode fazer na minha também. Mas nós precisamos entender que Deus não exige de nenhum de nós aquilo que Ele mesmo não nos dá para que possa ser executado. Eu vou repetir isso. Deus não exige de nenhum de nós aquilo que Ele mesmo vai prover para que isso possa ser executado. Deus não exige justiça do homem pecador porque está morto no pecado, a não ser que Ele mesmo tenha providenciado essa justiça em Jesus Cristo de Nazaré. Deus não exige que nenhum de nós aqui sejamos fortes para Ele, sem que Ele mesmo tenha provido essa força em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Deus não exige que nenhum de nós seja santo e inculpável nesse mundo pecador, sem que Ele mesmo tenha providenciado essa santidade em Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Em segundo lugar, nós precisamos aprender. Em primeiro lugar, quando nós caímos, não ficamos prostrados por essas razões todas. Em segundo lugar, quem está em pé, sabendo dessa verdade, entendendo a mediação de Jesus, entendendo que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, não fica arrogante e soberbo. Eu quero ler com vocês a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, capítulo da ressurreição. Eu quero ler com vocês apenas o versículo de número 10. Olha que bela a declaração do apóstolo Paulo. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Aí alguém diz: mas que vaidoso esse Paulo, né? Que prepotente esse Paulo. Ele diz: todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Quando nós entendemos o princípio do sacerdócio, da mediação de Jesus Cristo, o solos Cristo, o primado da reforma, quem está em pé não é um soberbo, não é um arrogante, não é um vaidoso, que olha todo mundo por cima do ombro, e porque vive o que vive e acha que pode julgar os demais. Não, ele entende que se está de pé, porque a graça de Deus o manteve de pé. Se vence o pecado, não é porque tenha condições em si mesmo de fazê-lo, é por causa da graça do intercessor eterno, que é Jesus de Nazaré. Terceiro lugar, quando eu entendo o princípio do sacerdócio de Jesus, quando eu estou fraco, eu não me sinto desamparado. Quando eu me vejo fraco, triste, com as forças, e todos nós vivemos assim o nosso momento de penumbra, o nosso momento de cair da tarde. Quem é que não vive? Quem é que não passa por isso? Para alguns essa é uma situação mais permanente, o ciclo é mais intenso,
para outros assim é mais esporádico, mas todos vivem. E quando nós vivemos esses momentos, nós temos que ter esperança. Eu quero ler com a igreja 2 textos na carta aos Hebreus. Prometo para vocês que eu já estou encerrando. Hebreus capítulo de número 2, meus irmãos. É o primeiro texto. Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 14, diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que deu o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, Jesus, evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. Capítulo de número 4 da mesma carta, versículo de número 14. Olha o que diz o escritor da carta aos Hebreus: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia! E em último lugar, meus irmãos, esse para mim é um assunto vital, ele enche a minha alma, porque quando os discípulos de Jesus aprenderem isso, nós somos livres de muita infantilidade, muita bobagem, muita criancice espiritual. E em último lugar, quando nós entendemos a eficácia, a superioridade do sacerdócio de Jesus, quando nós enfrentamos as incoerências da natureza caída, nós não vamos sucumbir. A razão é que a minha relação com Deus não está baseada na minha coerência. Todos nós, meus irmãos, vivemos e temos em nós incoerências que estão aí latentes e eclodem em algum momento. Talvez eu esteja pregando para alguns dos irmãos que tem medo, outro é desconfiado, não consegue viver assim uma vida de confiança, de tranquilidade, não consegue abrir o peito para ele, não consegue confiar, ele está sempre com o pé atrás, está sempre desconfiando, ele está sempre fazendo uma leitura da conspiração, como se o universo vivesse em conspiração contra ele. E tem uns que chegam a um nível de neurose tão grande que às vezes até dá sombra, né? Sombra até demais. Tem outros que vivem uma incoerência da depressão, da tristeza. Às vezes não sabem por que sente tristeza, mas não consegue se alegrar. E às vezes se sente até culpado, porque vê todo mundo alegre, mas não consegue se alegrar. Vê todo mundo feliz, mas não consegue ficar feliz. Às vezes alguém conta um testemunho aqui na igreja, e a maioria jubila, e diz aleluia, e é fortalecido, mas o outro não. Essas incoerências, fruto da natureza pecaminosa, nós carregamos conosco, elas não são a base da nossa relação com Deus. Eu sei que é bastante forte o convite que eu faço hoje à noite, porque é um autoexame. A gente precisa tirar o óculos cor-de-rosa a respeito de nós mesmos. A gente não pode ficar ouvindo uma pregação bíblica assim, pensando que eu sou assim a coisinha mais mimosa que Deus tem no universo. Eu estava assim andando lá na Nova Jerusalém e escorreguei por descuido e caí aqui. Não é verdade. Não é verdade. Eu gosto muito daquele episódio quando Jonathan Edwards ele foi ameaçado, né? Disseram
documentaram uma acusação a Jonatas Eduardo, dizendo o seguinte: olha, nós sabemos coisas terríveis a você. E ele, em resposta a essa carta de acusação, ele respondeu o seguinte: fiquem tranquilos, os que pensam que sabem coisas terríveis sobre mim. O que eu sei de mim mesmo é muito pior do que o que vocês pensam que sabem sobre mim. Por quê? Porque a consciência bíblica faz com que eu me veja como eu sou. Agora, mesmo me vendo como eu sou, a minha relação com Deus não depende da minha coerência e da tua. A nossa relação com Deus é uma relação que está segura, porque é eterno, é permanente, é imutável, é irrevogável, aquele que está no céu intercedendo por todos nós. Bendito seja o nome do Senhor. E sabe quando é que a minha esperança vai desvanecer? O dia em que o meu Senhor for retirado lá do céu da destra de Deus. Isso jamais vai acontecer. Então a minha confiança nele é inabalável, é inalterável. Bendito o nome do Senhor. Essa noite eu peço ao Espírito Santo que me ajude enquanto eu prego. Cada um de nós mesmo sendo confrontado com as suas próprias incoerências, imperfeições, falhas e limitações, pelo Espírito Santo, seja conduzido ao único mediador, que é Jesus Cristo de Nazaré. Que essa noite encontre consolação, não na sua própria justiça, na sua força, porque a salvação pertence ao Senhor. É Ele que nos salva, e se Ele não nos salvar, não existe nada que nenhum de nós possamos fazer para sermos salvos. É dele a iniciativa, Ele é o autor da salvação, como nós cantamos, Ele é o consumador da salvação, como está na carta aos Hebreus. É nele que eu preciso descansar e confiar, hoje e eternamente. Amém. Eu quero convidar a Dani, antes de orar essa noite, eu quero convidar a Dani para passar aqui e cantar um cântico. Pode. Convida a igreja, vamos colocar de pé. Diante do trono de Deus nos céus, veio perfeita intercessão do sumo sacerdote, o amor que advoga o meu favor. Meu nome em suas mãos está escrito em seu coração. Enquanto no céu ele estiver, seguro ali eu estarei, seguro ali eu estarei. Aleluia. Se sou tentado a desviar e vejo a culpa que há em mim, contemplo os céus e vejo então aquele que morreu na cruz. O justo Salvador morreu pra minha vida libertar, satisfazendo o Santo Deus que me perdoa ao ver Jesus. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição, o grande imutável sou, o Rei da graça, o Rei dos céus. Unida a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Unida a
Deus e Pai, no nome precioso de Jesus. E é somente pelo nome de Jesus que nós estamos diante da Tua presença nessa noite. É porque o Senhor, quando olha para nós, não nos vê o Teu Filho, o Teu amado. E bendito é o Teu nome. Essa noite eu oro, meu Senhor, te pedindo que entre nós, aqueles que se encontram caídos pelo pecado, feridos, machucados, cansados, que sejam essa noite tocados pela verdade da Tua palavra e pelo Teu Espírito, que sejam cheios de vida para a glória do Teu nome. Tu és o nosso intercessor eterno, Tu és o sumo sacerdote que nós temos intercedendo por nós agora. E eu te peço, meu Senhor, no precioso nome de Cristo, que o Teu braço toque aonde os homens não podem tocar, meu Senhor. Que o Senhor mude aquilo que a capacidade, a sabedoria dos homens não pode mudar. Que o Senhor desfaça aquilo que os homens não podem desfazer, porque Tu és o único mediador entre Deus e os homens. Que essa noite, meu Senhor, a Tua vida, ela venha superabundante sobre toda a morte que o pecado planta em nós. Que essa noite a Tua graça, ela faça brotar em nós a esperança, a certeza, a alegria de que o Deus eterno, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, pagou o preço da nossa culpa, e mais do que isso, por toda a eternidade, Ele se faz intercessor de cada um de nós. Só o Teu Espírito pode trazer a nós a consolação dessa verdade, que nosso coração ele seja profundamente inundado de alegria essa noite, porque nós temos um intercessor que não pode cair, nós temos um sacerdote que o tempo não vai ultrapassar, porque Ele é eterno, Ele é perene, Ele é para sempre. Essa noite eu oro, meu Senhor, para que o Teu Espírito nos conduza ao caminho da consolação e da certeza em Ti. Eu oro te pedindo, Pai, que seja assim, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.